Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de prática de desenvolvimento de software. Nós estamos ministrando uma sequência de aulas que fala sobre cada um dos pontos que vocês devem entregar na primeira entrega do projeto, que são pontos que se referem à introdução de um projeto de software. Nessa aula, nós vamos falar sobre o escopo da solução proposta, ou seja, o que é primeiro o escopo de software e como que você delimita e documenta isso. Então, uma definição, de escopo de software é um termo que define a abrangência das funcionalidades de uma aplicação. Então, destaque aí para abrangência, ou seja, nada mais é do que você delinear o que o seu software vai fazer e o que ele não vai fazer. Então, é importante prever isso logo na abertura do projeto, porque é esse escopo que vai nortear até onde que essa solução ela vai atuar. Então, quando eu digo abrangência, delineamento, eu estou falando das bordas, das fronteiras. Então, tudo que estiver dentro do escopo deve ser implementado. À medida que você caminha para os limites do escopo, é importante ter um cuidado para você não ultrapassar esses limites. É importante que o escopo seja muito bem definido e respeitado, tanto por questões de prazo, também por questões de custo. Se você faz menos do que foi solicitado, você está entregando um produto incompleto. Se você faz mais, você está entregando um produto que deveria ter um valor agregado maior. Então, a definição do escopo ela é muito importante porque ela é uma das primeiras ações que a gente faz no projeto. Então, essa gestão desse escopo, ela deve ser centralizada nas questões da funcionalidade do software. Então, o que o software deve fazer e para quem ele vai entregar os resultados. Então, esse é o escopo, que é o que a gente chama de escopo funcional. Então, o que seria uma boa definição de escopo de software? O que deveria conter dentro de um escopo de software? Basicamente, a gente pode dividir em três etapas. Primeiro é a etapa do contexto, o contexto que o software vai atuar. Então, se você quer construir um bom escopo de software, se atente a essas três questões. Você respondendo elas de forma textual e colocando isso na abertura do projeto, você vai ter certeza que está bem esclarecido, que está bem acordado o que o software deve fazer e o que ele não vai fazer, o que ele não vai cobrir. Então, primeira pergunta: como o software a ser construído se encaixa no contexto de um sistema maior, do produto ou do negócio? Se o seu software vai informatizar apenas um setor da empresa, vai atender apenas um setor, é importante frisar isso no escopo e dizer quais os serviços que ele vai precisar para funcionar e quais dados ele vai fornecer para esses outros setores. Contextualizar mesmo todo o fluxo de informações que vai passar pelo software e quem que vai se beneficiar dessas informações. De que maneira o software colabora para o desempenho ou a lucratividade do negócio? Ou seja, qual que é a relevância? O que vocês estão entregando? Vocês não estão entregando apenas um software, vocês estão entregando também algo que vai colaborar com o desempenho, com a lucratividade dessa empresa. Isso é importante conter também no escopo, para que futuramente as expectativas na entrega desse produto final não sejam frustradas. Então, definindo isso no escopo, onde ele vai colaborar e com o que, estando acordado isso no início, a gente não vai ter surpresas na hora do cliente avaliar o produto final. Quais restrições a implementação do software pode oferecer a flexibilidade que é necessária para adequar-se às situações de mercado? Ou seja, eu estou usando alguma plataforma, eu estou usando alguma tecnologia, eu estou usando algum web service, que se precisar mudar por necessidades da empresa, por necessidades do ramo do negócio, eu vou ter dificuldades. Então eu preciso avaliar se o que eu estou usando para implementar esse software, se ele é flexível o suficiente para responder às demandas da empresa em caso de mudanças. O terceiro ponto é os objetivos da informação. Então, se a gente vai construir um software,
a gente tem que imaginar que esse software terá entrada de dados e terá saída de informações. Então, para se delimitar um bom escopo, é importante você entender muito bem como que vai funcionar o fluxo de informação que chega até esse software e o que sai. Primeira pergunta que é interessante a gente responder: quais dados serão necessários para o seu perfeito funcionamento? Quem que tem que fornecer esses dados? De onde que esses dados virão? Uma vez pronta a ferramenta e você não tem acesso a esses dados, você não consegue colocar esse software em produção. Como esses dados devem ser obtidos e organizados? Quem que vai fornecer esses dados e como esses dados chegarão até a aplicação? Quem será responsável por manter esses dados atualizados? Então, uma vez que esses dados estão na aplicação, quem que vai operar? Quem que vai garantir a integridade desses dados? Quem que vai garantir a confiabilidade deles? E o terceiro ponto são as funções e desempenho que o software vai ter que executar. Primeira pergunta: quais funções o software deve desempenhar para transformar dados, que são os dados de entrada, em vantagem competitiva para a empresa? Então, no passo anterior, eu defini qual a fonte de dados, os tipos de dados. E agora, aqui nesse tópico, eu tenho que definir o que o software deve fazer para processar esses dados e atender às necessidades, às expectativas do cliente. Existem características especiais de desenvolvimento do sistema que possam ser críticas para o negócio da empresa. Então você tem que mapear alguma coisa, alguma ferramenta, alguma funcionalidade é muito crítica para a empresa e se eu não me atentar a isso, eu posso colocar todo o projeto a perder? Por exemplo, supondo que desenvolvemos um software para uma grande corporação e essa corporação ela tem o próprio data center dela. Qual que é o sistema operacional que roda? Quais são as tecnologias homologadas pela empresa para a gente utilizar nesse projeto? Qual que é o banco de dados que essa empresa utiliza? Então não é simplesmente desenvolver o software sem ficar atento a essas características especiais críticas para que ele possa rodar dentro da organização. Então, o escopo de projeto de software, basicamente, ele não pode ser ambíguo, ele não pode ter ambiguidade nas informações, ele tem que ser claro, direto, o mais simples possível para que ele seja entendido sem nenhuma dúvida. E deve ser inteligível. Qualquer pessoa que ler esse escopo tem que estar ciente, sem dúvida nenhuma, de qual que é o escopo dele. Esse escopo, pessoal, ele deve ser definido a partir de requisitos coletados dos usuários e gestores da área de negócio da empresa. Aqui nós temos um gargalo, porque nós não temos esses requisitos levantados ainda. Nós ainda vamos passar para essa etapa de levantamento de requisitos, que é a segunda entrega do projeto. Mas eu preciso que vocês definam o escopo dessa solução agora, para que juntos avaliemos se vai ser possível atingir os objetivos desse projeto até o final da disciplina, dado que a gente tem pouco tempo para isso. Em um mundo real, em produção, vamos dizer assim, esse escopo de software, ele seria elaborado após algumas reuniões para levantamento de requisitos. Então, após levantar os principais requisitos, já seria possível definir o escopo para depois refinar esses requisitos e atualizar esse escopo antes de começar a modelagem. Dentro de uma declaração de escopo, que é o texto que vocês vão construir para a entrega do projeto, ela deve ser delimitada, ou seja, conter dados quantitativos, números, declarados de forma explícita, direta, restrições e limitações ou até fatores facilitadores, bem como quem será responsável pelas informações levantadas. Então tem que ter dados quantitativos, explícitos e também incluir restrições e limitações dessa implantação desse projeto. E quem são os responsáveis por fornecer essas informações. Então, o que vocês vão entregar nesse tópico? O escopo geral do software. Por que geral?
Não vai ter como vocês definirem exatamente o escopo com precisão, porque nós não passamos pela fase de levantamento de requisitos, mas o escopo geral. Por exemplo, se vocês propuserem um escopo para controle das rotinas de um hospital. Quais rotinas? Todas. Eu vou desde controlar agendamento de consultas, até o histórico médico dos pacientes. Vou controlar também a farmácia do hospital, a internação, agendamento de cirurgias, entrega de produtos de fornecedores. Eu vou chegar para você e falar assim, olha, não dá tempo. Esse escopo é muito amplo para o tempo que nós temos. Então, por isso que é importante vocês entregarem um escopo geral, né, mais objetivo, para que a gente possa conversar e avaliar se é factível ou não. Dentro do contexto do negócio, vamos acompanhando no slide, e o universo de problemas e processos que devem ser automatizados, vocês vão fazer um recorte e descrever de forma objetiva quais pontos do software ele vai atender. Lembre-se que com a evolução do projeto é normal que o escopo sofra alterações para manter a coerência com os requisitos levantados. Então, à medida que vocês me entregarem esse escopo e levantarem e refinarem os requisitos, vocês podem alterar esse escopo, né? Só que essa alteração ela não deve ser muito grande, ela só vai ser uma alteração para detalhar o escopo geral que já foi entregue. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula, nós vamos falar de metodologia de desenvolvimento. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.